ao encontro. Há dias que eu venho procurando observar essa palavra. E essa parábola que o Senhor Jesus falou, essa comparação, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Prepararam suas lâmpadas e saíram para o encontro do esposo. A Bíblia diz que ele demorou e elas adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E continuando aqui, diz que todas elas estavam esperando o noivo. Só que 5, quando ouviram o clamor, foram ver que não tinha azeite. E quando elas foram arrumar o azeite, diz que o esposo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus hoje? São pouca gente, não é verdade? Pouca gente. Esse meia-noite, ele pode chegar para mim, eu não sei quantos minutos falta, viu? Pode chegar para você e pode chegar para nós. Esse meia-noite é para você refletir, se você quiser entrar no céu, a Bíblia é verdade. Quem não for, no arrebatamento vai ser difícil de chegar lá. Quem não subir no arrebatamento, pastor Zé Gomes falou aqui agora, viu, irmãos? Ele falou agora sobre isso daí. E eu fiquei observando essa palavra, 10 virgens. A diferença estava na unção. A diferença estava no poder. A diferença estava na comunhão. Viu? Como você pode dizer que está a sua lâmpada agora, se o meia-noite chegar para você e diz, vamos embora? Há 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, segundo a mídia, um dos maiores comentaristas de esporte, certo? Faleceu. Estava indo para falar sobre um jogo para Belo Horizonte, né? Dentro do avião, alguém chegou e falou, meia-noite chegou para você, meu amigo. Mas vem cá, e a Copa que está chegando? Deus não quer saber, viu? Deus quer saber se eu e você estamos preparados. E quem enche a lamparina é você buscando a presença de Deus e do Espírito Santo. Mas pastor, um culto de hoje, um culto de hoje. Quem sabe é o último aviso para você que está brincando de ser crente. Que está brincando com as coisas de Deus. Deus lhe salvou, lhe batizou no Espírito Santo, tem lhe abençoado na igreja, tem lhe abençoado na sua casa, tem lhe abençoado no seu comércio, e você está parado. Aí vem o noivo. Aleluia, aleluia. E não vai adiantar eu chegar, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, não vai adiantar. Eu tenho que estar preparado para encontrá-lo. E ele pode chegar agora. Quando esse evangelho do reino for pregado em toda parte, irmãos, aleluia, a mídia está alcançando todo mundo, e eu creio que quase todo mundo já ouviu o evangelho. Eu creio. E a igreja, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A Bíblia diz que 2 estarão numa cama, quando acordar o outro não está mais. A Bíblia diz que estarão, aleluia, 2 no campo. Quando acordar, não está mais o outro. E aqueles que estão no volante, que estão preparados, serão arrebatados. E o carro, se vire com quem estiver dentro. Aleluia. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aleluia, aleluia.
Diz que ele demorou para elas, e elas adormeceram. E eu fico preocupado com isso. Irmão, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Pode tocar só para mim, pode tocar só para você, como pode tocar para toda a igreja aí. Agora cada um vai dar conta da sua vida diante de Deus. Pastor, como que eu encho a minha lamparina? Buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, tendo comunhão uns com os outros, não guardando mágoa, não guardando rancor, encarando a obra de Deus como ela é, e fazendo a vontade de Deus para chegar lá. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Lugar de acertar pecado é aqui, é agora, enquanto você está vivo. Viu? Lembre-se que você só tem um pouquinho de fôlego de vida. Depende de Deus para respirar, depende de Deus para tudo, para tudo. Se Ele cortar esse pouquinho de fôlego de vida que você tem, e aí? Os irmãos que sempre vão aos hospitais, muitas vezes está sentado perto da pessoa, você está respirando ar e ele está com falta de ar. Importante, viu? E agora? E agora? Jesus comparou como louca aqueles que não se preparam. Mas pastor, eu tenho uma credencial de pastor, não interessa. Você tem que ter a lamparina cheia. Ele vem aí. Jesus vem aí. Jesus vem aí. Nós estamos vendo igreja e igrejas, mais igrejas lotadas, só falando de cura, de propaganda, de pessoa ficar rico, e outro. Esqueceu de que Jesus vem. E se ele vier, tudo que você tem fica aí. Fica aí. Fica aí. Viu? Aleluia. Eu estou falando com eu, ter comunhão com todos os irmãos, ter a minha vida no altar, eu. E cada um tem que fazer isso daí. Não vai dar tempo de reconciliação na hora do clamor do Espírito. Aí vem o noivo. Você tem que estar preparado. Porque para entrar no céu, ele pagou um preço alto. Esses dias eu até admirei quando a pessoa falou, mas a gente não tem valor, não tem. Ele pagou um preço alto. Derramou seu sangue, deixou lá a sua glória, desceu aqui, somente para me salvar, para me chegar aqui. E o pastor falou aqui, Deus abençoe o senhor, pastor. Que tem pessoa que tem, Deus entregou uma coisa na mão dele, para ele fazer, ele vai levando assim, ó. Aleluia. Aleluia. É tempo. Ainda é tempo. É tempo. Você não tem nada com fulano, com ciclano, com beltrano. Você tem com a tua vida. Você terá que dar conta da tua vida, da tua alma, diante de Deus. Aquilo que Ele entregou na tua mão, você tem que dar conta daquilo lá. Aleluia. Bem-aventurado foi Ló. O anjo disse, não é para olhar para trás. A mulher dele olhou e ele nem viu onde ela parou como uma estátua de sal, mas ele foi embora. A ordem é olhar para frente. Muitas vezes a gente fica enroscado com fulano, com beltrano, e com isso, com aquilo. Meu querido irmão, como que está a tua lamparina hoje? Hein? Aleluia, está acesa ou está apagada? As prudentes ainda, que a lamparina estava cheia, estava acesa, mas ela tinha mais depósito de azeite. Viu? Aleluia. Nós vemos aí esse final de semana, se eu for fazer o levantamento, quantas pessoas que ontem estavam vivas e por causa de um acidente, hoje já estão sendo veladas. Quantos crentes que já partiram, estavam ontem vivos e partiram. A meia-noite vai chegar. A meia-noite vai chegar, a meia-noite vai chegar. A meia-noite vai chegar. Aleluia, a meia-noite vai chegar. Eu preciso garantir a minha vaga lá no céu.
Eu estou tão feliz de ver meus filhos aqui. A minha esposa, meus filhos, tudo aqui. Mas cada um tem que segurar o seu lugar lá no céu, porque não vai dar para carregar todo mundo. Não vai dar para eles me carregar no colo até lá. Eu tenho que cuidar da minha vida. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, pastor, será uma grande decepção se o Senhor Jesus voltar num dia de culto. Principalmente num dia de culto e domingo. Para muita gente. Eu não enxergo o interior de ninguém, mas o Espírito Santo que está aqui sabe. E ele chega para você e fala, enche a lâmpada, enche a lâmpada, enche a lâmpada, enche a lâmpada, enche, renova a sua vida, renova o seu pacto com Deus. Oh, aleluia! Quando Elias sentiu que estava chegando a meia-noite para ele, ele disse para Eliseu, fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. Ele falou, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixo. Eu não te deixo. Chegaram lá em Betel, Elias falou, aleluia, para ele dizer, agora você fica aqui, que Deus me mandou a Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixo. Aleluia. Então agora você fica aqui em Jericó, que ele me mandou ao Jordão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixo. Aí os filhos dos profetas falaram para Eliseu, Deus vai tomar o seu Senhor hoje por cima da tua cabeça. Ele falou, bem sei, pode ficar calado. Eu quero receber uma bênção. Aleluia. Elias chegou, dobrou a capa, feriu o Jordão se abriu e os dois passaram. Lá do outro lado, Elias estava chegando, sentindo que estava chegando já a sua condução para ir embora. Falou para ele, pede logo o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quando ele acabou de falar, carros e cavalos de fogo pegaram Elias, e só ficou a capa, aleluia. Mas pastor, só ficou a capa, porque a capa não sobe, a capa não vai. A capa de Bartimeu ficou, a capa de Elias ficou, a capa não vai, mas aquela capa, mas a capa, Deus ele só quer eu e você. Eu falei esses dias, nós precisamos agradecer a Deus pela vida que Ele dá, por essa oportunidade de estarmos aqui. Vocês estão sentados aqui fazendo o quê? Esperando Jesus. Essa mocidade está esperando Jesus. E os adolescentes estão esperando Jesus. E os obreiros estão esperando Jesus. Você está esperando porque Ele veio. Aleluia. E a trombeta vai tocar. Eu já vou terminar. Já pensou, irmão? A porta fechou. Os moradores do tempo de Noé, os habitantes da terra, eles só acreditaram, aleluia, que o dilúvio ia chegar quando a porta da arca já estava fechada. Essa palavra é para nós, irmãos. É para nós. É para nós fazermos hoje. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver como que eu estou como Deus. Mas, irmão João, eu tenho uma diferença meio com o senhor aí, e aí? Acerta logo, acerta logo, acerta logo. O céu vale muito. O céu é para você viver eternamente ao lado de Cristo. Viu? Livre de angústia, livre de tribulação, livre de sofrimento, livre de choro, viu? Por causa, muitas vezes, da minha soberba, do meu orgulho, do meu ego, eu quero bater o pé. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Olha, eu quero subir. Eu quero encontrá-lo. É promessa da Bíblia. Eu quero encontrá-lo. Que Deus nos abençoe. Eu vou parar por aqui. Isso é somente um alerta. Deus falou comigo e eu quero transferir para os irmãos. Viu? A meia-noite vai chegar. A meia-noite vai chegar. Veja como você está diante de Deus. Por que o senhor está falando veja? Porque eu estou olhando a minha vida, eu não posso falar, eu vou olhar a sua vida, eu vou olhar a sua vida, porque muitas vezes a pessoa, ele fica olhando a vida de todo mundo e esquece da dele, esquece que ele tem uma lamparina, ele esquece que ele precisa de azeite, ele esquece que precisa de poder, ele esquece que ele precisa entrar no céu. Aleluia! Ele precisa entrar no céu. Eu vou cantar somente a primeira estrofe do hino.
o coro do hino e já vou terminar. Em glória esplendente, na nuvem luzente, do céu voltará outra vez o Senhor. O santo cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e vestes também, para ires com Cristo no além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Arlindo. Nosso irmão Valdemir vai estar com a oportunidade nesse momento. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Eu confesso que eu fui pegado de surpresa hoje. O irmão Gerson falou comigo ali. Eu até falei para ele que não. Ele fez um gesto para o irmão Alexandre, que não era para me chamar, mas me chamou. Eu vou louvar o Senhor. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Foi orar em Copacabana, no apartamento do doutor. O doutor olhou pra ele, imediatamente o desprezou. Com o sapato cheio de barro, a empregada mandou ele limpar. Mas quando ele deu glória, o doutor não parava de chorar. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Se você quiser casar, irmã, não olhe para a aparência. Procure um varão cheio de fogo, que esse varão seja uma benção. Não peça a Deus um gato, gato vai te arranhar. Gato não casa com ovelha, peça pro Senhor te revelar. Não olhe a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Nunca usou terno importado, de avião nunca voou. Nunca cursou teologia e nem seminário não, senhor. É convidado para pregar, a recepcionista nem o vê. Mas quando ele pega o microfone, a igreja é cheia de poder. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. Não olha a aparência do irmão, quem olha não vê. Por fora ele é muito simples, mas por dentro é cheio de poder. O inimigo se manifestou, ninguém conseguia expulsar. Chamaram o pregador com terno importado para orar. O inimigo disse assim: eu não tenho medo do seu terno. Aquele irmãozinho deu glória, ele desceu direto para o inferno. E assim agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, que bênção. Bom, Wilson vai falar sobre contribuições nesse momento. O coral se prepara para louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia Senhor, aleluia. Deus está falando de maneira diferente hoje. Quem prestar atenção no culto está vendo
o que Deus está fazendo, a luz do Senhor. Salmo 103, amado, a luz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorificar, exaltado o nome de Jesus. Salmo 103 diz assim: vinde a minha alma, o Senhor, que há em mim, e bendiga o seu santo nome. Bendiz minha alma, o Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Ele que perdoa toda a nossa iniquidade e sara toda a tua enfermidade, que redime a tua vida na perdição e coroa de benignidade e de misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É tão bom estar adorando a Deus. É tão bom estar aqui louvando o Senhor. E Deus é tão bom conosco, né? O irmão já falou hoje aqui, né? Quantas pessoas que queriam estar aqui hoje não estão? Hoje nós estávamos no culto do asilo, aniversário da nossa irmãzinha aqui. Fiquei feliz, muito jovem, foi ali, que benção. A pastora estava ali. Foi uma benção o trabalho. E eles não podem vir aqui. E estão, glória a Deus, fica alegre quando nós chegamos ali. E você está aqui. Nesse momento, você está aqui adorando a Deus. Isso é importante. É tão bom estar na igreja. É tão bom adorar a Deus, mas é bom também contribuir na obra do Senhor. E nesta noite, eu tenho certeza, a hora que passar os diáconos aí, e você vai enfiar a mão no bolso e glória a Deus, eu tenho para contribuir no Senhor. Quanto eu queria contribuir, não pode, porque ele não tem emprego, a porta se fechou para ele. E muitas vezes passa perto dele um diácono com a salva, ele fica chorando porque não tem um dinheiro para colocar na salva. E você tem. Você tem o dinheiro para colocar. Você não precisa estar gastando com remédio. Você não precisa estar na fila do INSS ali para arrumar um médico para você, não. Você está aqui com saúde. Deus deu a saúde. Deus deu uma família abençoada para você. Deus deu um carro, Deus deu uma família, deu uma casa. Então a hora que passar aí, lembre dos benefícios que o Senhor fez para ti, Senhor. E depois de tudo isso, ainda tem que Ele vem nos buscar. Aleluia. Que Ele vem nos levar para a glória. Amados, eu nunca falei contribuição tremenda. Eu nunca falei contribuição tremenda que a gente está hoje. Amados, oxalá se você percebesse aquele que Deus está querendo mostrar para nós nesta noite. Oxalá que você percebesse um pouquinho daquilo que Deus está revelando a cada um de nós nesta noite, amados. Aleluia, Senhor. Então, a hora que passar, lembra dos benefícios que o Senhor fez para ti. Contribuiu com alegria, não com tristeza, mas com alegria, para a obra do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que vão recolher os dízimos e ofertas para segurar só um pouquinho. Eu vou aproveitar o coral que vai louvar a Deus e já vamos fazer as apresentações dos irmãos. Aí o coral louva com o corinho, primeiramente, para dar uma saudação de bem-vindo para os irmãos que nos visitam, e depois eles vão estar louvando a Deus com o hino. Aí então os irmãos recolhem os dízimos e ofertas. Amém? Está conosco o irmão Charlie. Onde está, irmão Charlie? Queria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Está ali o Charles. Deus abençoe o nosso irmão. Você fez muito bem estar aqui. A sua presença aqui nos alegra, viu? Deus abençoe. Depois nós estaremos dando uma saudação de bem-vindo coletivo a todos os irmãos. Está também a Carolina Helena Alves e seu filho Paulo Eduardo. Onde está? Está ali. Deus abençoe seu filho. Deus abençoe. Podeis tomar assento. Depois nós estaremos dando uma saudação de bem-vindo coletivo. Está também o irmão e a cunhada da irmã Gabriela. Não tem o nome
deles aqui. Eu gostaria muito de chamá-los pelo nome, mas não tem o seu nome escrito aqui, só está dizendo que é cunhado, irmão e cunhada da irmã Gabriela. Se coloque em pé, por gentileza, para que a igreja possa saudar e conhecer. Está aqui, Deus abençoe. Muito prazer em conhecer o senhor. Temos uma estima muito grande pela irmã Gabriela e por toda a sua família. Deus abençoe. Está também o jovem Daniel. Onde está o Daniel? Está lá atrás também, acompanhando o irmão Charles. Deus abençoe sua vida, fez muito bem em vir aqui esta noite. Deus tem uma palavra aos vossos corações. Os irmãos estão felizes com a presença desses irmãos que eu citei os nomes? Pode dar uma saudação de bem-vindo bem forte. 1, 2, 3. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. O coral vai estar louvando a Deus com o corinho de visitante, seja bem-vindo. E você, se quiser sair do seu lugar, dar uma saudação de bem-vindo, um abraço, um aperto de mão e ir até essa pessoa, você faz muito bem em fazer dessa forma. E depois que eles louvar a Deus com o corinho, vão louvar a Deus com o hino, e os irmãos então recolhem os dízimos e ofertas. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Vamos colocar em pé, igreja? Em nome de Jesus nós dizemos, e esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos viver. Deus te ama e Senhor com um hino que é bem conhecido, que fala sobre ser conhecido perante o Senhor, né? Que nós viemos nesta noite para entregar o nosso melhor, o nosso louvor para o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós convidamos que a igreja também possa estar louvando juntamente conosco. Os irmãos que puderem ficar de pé, por gentileza. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Seus planos.
aqui servindo a Ele. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos por mim, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos irmãos que contribuíram. Senhor, abençoa cada um, Senhor, em abundância. Agora pedimos, Senhor, que Tu venhas, Senhor, usar a instrumentalidade do Teu servo. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o pregador, e queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Irmão, pode se assentar. Graças a Deus, irmãos, pela alegria, né, irmãos, de estar aqui, né, irmão, nesse lugar, e podemos meditar na palavra do Senhor, podemos oferecer a Ele mais um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmãos, que é o nosso culto racional, né, irmãos. Eu convido os irmãos para nós lermos um versículo da palavra de Deus. Apenas um versículo tem falado muito no meu coração esses dias, irmãos, e eu gostaria de deixar para os irmãos esse versículo. Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, e o versículo 10, apenas o versículo 10, aleluia, Jesus. Depois eu vou ler mais algum versículo na palavra de Deus, mas esse versículo tem falado muito no meu coração nesta noite. Capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pediria, e ele lhe daria água viva. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aqui nós vimos Jesus. Os irmãos conhecem bem essa passagem, quando essa mulher samaritana, ela chegou para tirar água ali daquele poço, que era o poço chamado Poço de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus encontrou com ela, teve um encontro com Jesus ali. Jesus estava ali, se assentado, e ele começou a conversar com aquela mulher. Teve um diálogo com aquela mulher, a mulher apresentou alguma situação, fez alguma pergunta para ele, né, irmãos? E Jesus disse essa palavra: se tu conhecera o dom de Deus. Nós estávamos, hoje na escola dominical, nós estudamos sobre dom, né, irmãos? Sobre os dons, né, irmãos? Mas aqui fala: se tu conhecesse o dom de Deus.
A Bíblia diz, irmãos, que o povo, diz assim, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E o que Jesus disse aqui? Se tu conhecera o dom de Deus, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Quando fala de salvação, sempre, às vezes nós somos ensinados até errado, irmãos. Alguém nos ensina, não vou dizer nós, aqui na igreja, estamos ensinados errado. Mas tem muitos ensinos por aí errado. Existem ensinos por aí, irmãos, que ensinam errado as pessoas. Eles ensinam assim, que para ser salvo, a pessoa precisa investir naquilo. Começar a fazer um depósito para um dia herdar salvação. Começa a precisar fazer coisa para herdar salvação. E sempre foi assim, irmãos. Já no tempo passado, aquele mancebo rico chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Quer dizer que ele estava querendo herdar a vida eterna, mas antes disso ele queria investir uma coisa para herdar a salvação. Disse: o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa para me herdar a vida eterna. Irmãos, existem muitas pessoas que ensinam desse jeito, irmãos. Ensinam que para ser salvo é necessário uma lista de coisas. Antes da pessoa ter a salvação, ele precisa fazer um monte de coisa, para depois ele ter a alegria da salvação. Mas a Bíblia ensina aqui, irmão, Jesus disse que a salvação é um dom de Deus, não é isso? Na carta de Paulo aos Romanos está escrito assim, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que é a salvação? Um dom gratuito de Deus, aleluia. Irmãos, salvação nossa é, o que é? Dom gratuito de Deus. Na carta de Paulo, capítulo 2, que ele escreveu a Tito, a Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vocês vão ver, irmãos, que quando a Bíblia fala sobre salvação, fala em primeiro lugar, algo, não que o homem fez, mas que Deus fez. E isso que é importante sabermos. A salvação nossa não é nós que fazemos alguma coisa para ser salvo, mas Deus, Ele faz por nós. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa boa quando nós conhecemos isso, irmãos. Aleluia. Que coisa gloriosa é essa, irmãos. Que nós queremos fazer alguma coisa, né, irmãos? Sempre nós queremos fazer uma coisa, dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a graça de Deus, o favor imerecido que ninguém merece, por mais que fosse santo, perfeito, justo aqui na terra, não merecia a salvação. Por mais que nós fosse a melhor pessoa do mundo, irmãos, nós não merecia a salvação. Os irmãos acreditam nisso, irmãos? Nem que eu fosse a pessoa mais justa de todo mundo, escolhesse uma pessoa só do mundo inteiro, para ser a melhor pessoa do mundo, fizesse mais perfeito do que todo mundo, eu não seria digno de ser salvo. Eu não poderia ser salvo, irmãos, porque a Bíblia diz que lá no princípio, alguém trouxe a condenação. A Bíblia diz que o homem, por causa do seu pecado, por causa do pecado de Adão, lá no jardim do Éden, entrou a condenação na face da terra. O salário do pecado é a morte. E ainda quando fala morte, irmãos, muitos até pregam por aí, mas que morte é apenas a morte dessa carne. Quer dizer, eu morrer, está certo as contas com Deus. Não é nada disso, irmãos. Aleluia. A morte que fala ali não é nada a morte desse corpo físico, não. Apenas eu caio morto e está tudo certo. Não, aleluia. O salário do pecado é a morte. É muito mais do que isso. Morte ali quer dizer separação de Deus. É Deus ser separado do homem. O homem separação, sempre quando fala morte, irmão, fala sobre separação. Aleluia. A separação sempre traz tristeza, irmãos. Quando morre uma pessoa, nós, por mais que nós gostamos muito dela, mas quando ele morreu, nós não quer mais ele, ou não quer mais ela, porque não serve mais, tem que se separar. Morte é separação. Assim também é o pecado, irmão, separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Não apenas a morte física, não é isso, mas é separa o homem de Deus, faz o homem se afastar de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a Bíblia diz, irmãos, a graça de Deus se manifestou. Aleluia, que coisa gloriosa. Quem é essa graça, irmãos?
A graça de Deus, ela se manifestou. Essa graça já existia desde a antiguidade, mas ela se manifestou com poder. Ela se manifestou de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa, trazendo salvação para mim. Quer dizer que então, você não pode dizer assim, então tá bom, daqui em diante eu posso fazer tudo o que eu quero. Aleluia. Agora o caminho alargou. Agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Não. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia diz ali, lá a carta a Tito diz assim, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que renunciando à impiedade, vivendo nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mas o que nós fazemos? Primeiro nós se tornamos sóbrio, justo e piamente, ou primeiro nós somos salvos? Aleluia, eu gosto muito dessa palavra, irmão, porque alguém diz assim, irmãos, alguém acha que para ser salvo, antes de ser salvo, tem que fazer uma lista de coisas. Não, irmãos, aleluia. A primeira coisa que o homem faz na vida do homem é salvar-nos. No momento que o homem crê que Jesus é Salvador, no momento que o homem conhece Jesus como o único e suficiente Salvador, no momento que ele recebe Jesus como Salvador, se ele for sair daqui da porta para fora, e um carro bater nele e ele morrer, ele vai para o céu. Aleluia. O que esse homem fez, irmão? O que essa mulher fez para ser salvo? Não fez nada. Mas essa pessoa é salvo. Aleluia. Lá, quando o carcereiro de Filipe chegou para Paulo e disse, o que eu faço para mim ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, que salvação maravilhosa, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes não têm a alegria da salvação mais, porque esperam uma salvação, irmãos, através de uma lista de coisas, através de uma lista de mandamento, de obediência de coisas, nós precisamos obedecer. É gostoso obedecer, irmão, porque nós já somos salvos, não para ser salvo, não, irmãos. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo, mas precisa fazer uma coisa, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Se tu conhecera o dom de Deus, a primeira coisa que precisa fazer é conhecer o dom de Deus. Quantos crentes, irmãos, que não conhecem o dom de Deus, acham, irmãos, que a sua salvação é porque ele deixou de beber, ele deixou de fumar, ele deixou de adulterar, ele deixou disso, deixou daquilo, ele é salvo. Não é nada disso, irmãos. Ainda que nós façamos parte de tudo isso, nós não façamos nada errado, mas nós continuamos sendo perdidos. O homem continua sem salvação, porque a salvação, ela vem de Deus. Aleluia. Demais. Que coisa maravilhosa. A salvação, ela traz uma alegria, irmãos. Aleluia. Quando o homem peca, irmãos, sabe o que acontece, irmãos? O homem não perde a salvação, não. Imediatamente ele não perde a salvação. Sabe o que ele perde? Ele perde a alegria da salvação. O Davi pecou, o que ele disse no Salmo 51? Ele disse, Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. O que ele perdeu? Ele perdeu a alegria da salvação. Aleluia, eu vejo tanto crente triste hoje. Será que você não perdeu a alegria da salvação, não, meus irmãos? Será que você não está perdendo a alegria da sua salvação? Você acha que a salvação é porque você esqueceu de ir no culto tal dia? Você entrou em dúvida da salvação? Não, eu não pude ir no culto tal dia, então acho que a minha salvação está em dúvida. Não é assim que funciona o negócio, irmãos. Não é dessa maneira que funciona o negócio, não. Porque eu esqueci de ser dizimista esse mês, então eu perdi minha salvação. Oh, que salvação complicada, irmãos. Que salvação, irmãos, tão complicada, irmãos. Deus não é desse jeito, não, irmãos. Deus não veio dar uma salvação através do seu Filho. O seu Filho morreu na cruz do Calvário para trazer uma salvação para nós gratuita, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Oh, Macanturima sai, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a gozar essa salvação gratuita, irmãos, aleluia, nós não vamos ser fiel a Deus para não perder a salvação, não, irmãos. Nós vamos ser fiel a Deus porque nós temos uma alegria. Aleluia, agora eu vou ser mais crente, agora de hoje em diante eu vou ser mais fiel a Deus, agora em diante eu vou obedecer mais a palavra do Senhor, porque eu já sou salvo. Sabe por que eu não vou falar mais palavrão? Eu tenho uma boca que parecia um sepulcro aberto, mas no dia que eu aceitei Jesus como Salvador, agora eu não falo mais palavrão, não. Minha boca agora eu tomo maior cuidado para não falar um palavrão. Por quê, irmãos? Porque eu sou salvo, aleluia, eu sou salvo, eu recebi o dom gratuito de Deus, e eu sou salvo, agora o que? Eu vou viver uma vida santa, aleluia. Mas por quê? Porque se eu não for santo, eu não vou entrar no céu?
Não é isso não, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, apesar da palavra do Senhor dizer, seja santo, porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém virá ao Senhor. Nós precisamos ser santos. Aleluia. Mas antes de ser santo, nós precisamos saber que Jesus nos salvou. Ele veio salvar para mim ser santo. Ele não veio fazer eu santo para mim ser salvo. Não, ele veio salvar para mim ser santo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? O que a palavra do Senhor diz é essa, irmãos. Nós temos que ser santo. Aleluia. É gostoso santificar nossa vida, porque, irmãos, nós já somos salvos. Nós não vamos lá no armazém tomar cachaça, por quê, irmãos? Aleluia. Ah, se eu for tomar uma cachaça lá, eu vou perder minha salvação. Não, mas não pense assim não. Você que é salvo, você não vai lá e diz não. Sabe por que eu não vou lá? Porque eu sou um salvo. Aleluia. Eu sou um homem salvo. Eu sou uma mulher salva. Jesus me salvou. Eu posso alegrar. Eu posso sentir uma alegria da minha salvação. E no momento que eu peco, mesmo no momento que eu faço uma coisa errada, Deus, ele faz uma coisa, ele tira um pouquinho, aleluia, desse gozo na alma, dessa alegria da salvação, ele tira um pouquinho de nós, porque o salmista tinha feito um pecado grave, um pecado terrível, mas ele disse, Senhor, torna a dar-me, me dá de novo aquilo que eu sentia antes. Oh, que coisa boa quando nós aprendemos a palavra de Deus desse jeito, irmão. Quando nós aprendemos a palavra de Deus dessa maneira. Ah, que coisa boa quando nós temos alegria de ir para o culto, alegria de servir a Deus, alegria de ser fiel, porque, irmãos, isso traz alegria. Nada mais traz uma alegria tão maravilhosa do que ser salvo. Irmãos, nada mais, irmão, nada mais. Ainda que nós ganhasse R$1 milhão, ela não traz uma alegria para nós como a alegria da salvação. Ainda que nós ganhasse a loteria esportiva, que para quem joga, que eu não jogo, mas aquele que joga loteria esportiva, ali, ele diz, se eu ganhasse na telecena, eu seria uma feliz. Não, você tem uma coisa muito maior do que isso. Você já é possuidor, recebido de Deus diretamente através de Jesus Cristo. Você já recebeu uma coisa muito melhor do que isso, muito mais importante do que isso. Você já recebeu uma coisa que vale muito mais do que isso. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, irmãos. Não valeria nada o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então, o que adianta? Aqui a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos conhecer esse dom. Aleluias. Quantas pessoas que não conhecem esse dom? Às vezes nós chegamos para o pecador e nós atropelamos ele, antes de trazer ele para a igreja, nós atropelamos, falando assim, ele tem até medo de conversar com nós, falando, não, se eu conversar com aquele crente lá, ele vai começar a dar Bíblia para mim, e já vai começar a pregar a palavra para mim, e já vai começar a me ensinar eu. Não, que coisa maravilhosa que nós ensinamos sim, irmãos, mas antes de tudo, irmãos, antes de qualquer coisa, nós ensinamos sobre o dom de Deus. Aleluia, isso que nós temos que ensinar aos pecadores, irmãos. Jesus te ama, Jesus quer te salvar você. Aleluia, ele não quer apenas libertar você do pecado, ele não quer apenas fazer outra coisa, não, mas ele quer você salvo, ele quer salvar você, ele quer investir em você, sem você merecer. Por isso que é graça, irmão, porque senão não seria graça. Se fosse que nós precisássemos fazer tudo antes, aleluia, não seria graça. Se precisasse nós pagar, nós fazer alguma coisa antes, não seria graça. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Antes de tudo, ele trouxe salvação. Então, cada um de nós que aqui estamos, eu não sei se tem alguém nessa tarde, nessa noite, que ainda não sente a alegria da salvação. Talvez você tenha até interpretado a Bíblia, você tenha até lutado para ser salvo. Uma vez eu encontrei um obreiro e disse para mim, eu estou lutando para me ser salvo. Eu fiquei pensando, muitos dias eu fiquei meditando nessa palavra, falei, olha, que coisa tremenda. Um crente, uma pessoa mesmo que conhece a palavra de Deus, que sabe como Jesus faz para salvar, o que Jesus pagou para mim ser salvo. Ainda eu preciso, irmãos, lutar, irmãos, eu preciso lutar. Por quê, irmãos? Porque a carne, a Bíblia diz que luta contra o Espírito. Nós temos que lutar, mas uma coisa é, irmãos, lutar já vitorioso. É diferente a pessoa lutar para ganhar uma peleja, ou lutar porque já é salvo, aleluia, porque já é vencedor. Você tem que entrar na batalha, não para arriscar ser salvo, não para arriscar, porque muitas pessoas pensam que entram nessa batalha, correndo um risco de ser salvo. Oh, mas que coisa tremenda, irmãos. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu deixar de fazer isso, se eu começar a fazer isso,
aí sim pode ser que Deus vai ter misericórdia de mim, Ele vai dar uma salvação para mim. Não, não funciona assim, desse jeito, não. A salvação que eu aprendi na palavra do Senhor foi essa, o dom gratuito. Ele me deu esse dom. Eu tenho que fazer o quê? Valorizar esse dom. Como valorizar esse dom? Obedecer a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. Por quê, irmão? Porque eu sou salvo, e quem é salvo tem que ter prazer em obedecer a palavra de Deus, tem que ter prazer em ler a palavra de Deus, tem que ter prazer em se comunicar com os irmãos, em fazer aquilo que a Bíblia ensina. Que coisa maravilhosa, que Deus abençoe, irmãos, que o Espírito Santo possa falar melhor no nosso coração. Vamos valorizar mais a salvação, vamos valorizar mais, irmãos, esse dom gratuito. A Bíblia diz aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, se tu conhecera o dom de Deus. Aquela mulher, antes dela se tornar, a Bíblia diz que o estado daquela mulher é uma mulher difícil, é uma mulher meio complicada, tem uma vida complicada, mas na frente irmão vai encontrar Jesus disse para ela, você teve 5 maridos, e o que tem ainda não é teu marido. Aleluia. Aquela mulher tinha uma vida complicada, mas ela não precisava, a primeira coisa, arrumar sua vida conjugal. A primeira coisa que ela precisava para ser salva, não era arrumar sua vida conjugal, isso sim precisava, era necessário isso, mas antes de tudo, ela podia ter uma oportunidade, dada por Deus, aleluia, para ser salvo. Quando aquele carcereiro de Filipe ali, Paulo não disse para ele, olha, você tem que fazer isso, você tem que deixar de fazer isso, porque assim você é salvo. Ele disse, não, creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz que, lá em 10 de Romanos, diz assim, de certo que com o coração crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Com o coração eu creio para a justiça, quer dizer, eu recebi Jesus de coração, não é esse negócio de levantar a mão por brincadeira, não, é receber Jesus no coração, fala, Senhor, de hoje em diante eu sou teu, de hoje em diante eu te aceito, como único e suficiente, exclusivo Salvador, de hoje em diante o Senhor é meu Salvador, aleluia, isso é aceitar Jesus de coração, e a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós somos justificados. Oh, que coisa boa, irmãos, justificado. Diz que com a boca faz confissão, diz que o coração crê para a justiça, é com o coração, não é de boca para fora não, mas é com o coração, crê em Jesus de coração, para isso, para a justiça. Olha que coisa boa, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós se tornamos justos, aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, nós somos justos, Deus, Ele pega nós, aleluia, Ele não olha mais para nós como um pecador, Ele olha nós para, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos o sacrifício de Jesus na nossa vida, Deus olha para nós e diz, não, aleluia, que Ele não é mais um pecador, Ele é uma pessoa justificado, o meu filho justificou Ele, aleluia, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, ela passa a justificar a nós, Ele faz nós ser como se nunca tivesse pecado. Justificado, eu estava lendo no dicionário, o que é justificação? A justificação é isso, é fazer como o homem nunca tivesse errado. Oh, que coisa tremenda, justificado é isso, a pessoa errou, a pessoa fez tanta coisa errada, mas quando é justificado, aleluia, ele é como se fosse nunca tivesse errado. Oh, que coisa tremenda é essa, irmão, que salvação gloriosa é essa, que coisa maravilhosa é essa, irmão, quando nós alcançamos a salvação dessa maneira. A Bíblia diz que nós somos justificados, capítulo 5 a Romanos diz assim, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, justificado pela fé, nós passamos a ter paz com nosso Deus, aleluia, nós não olhamos mais Deus e falar, Senhor, será que o Senhor não vai me condenar não? Será que o Senhor não vai me zurrar não? O Senhor não vai me judiar não? Nós alcançamos a salvação através de Jesus, justificado pela fé, nós passamos a ter paz com nosso Deus. Oh, que coisa maravilhosa, quando o crente está em paz com Deus, nós precisamos ter paz com Deus, precisamos gozar dessa paz com nosso Deus, fala, Senhor, eu tenho paz contigo, eu sei que eu estou se esforçando quanto mais, porque eu quero viver em paz com o Senhor, eu não quero viver em guerra com o Senhor não, eu quero viver em paz com o Senhor, demais. Bendito seja o nome do Senhor, paz com Deus. Oh, quantas pessoas aí não têm paz com Deus, irmãos, ele está servindo a Deus, mas ele vive em guerra com Deus, ele fala, Senhor, ele acha disso, mas Deus vai me castigar, se eu deixar de fazer isso, Deus vai me castigar, ele vai ficando, ele morre de medo, irmãos. Isso não é ter paz, irmãos. A Bíblia diz que quando nós temos paz com Deus, aleluia, é coisa maravilhosa, irmãos, é coisa gloriosa nós ter paz com o nosso Deus.
Uma certa vez, uma pessoa perguntou para mim, se você soubesse que ia morrer, o nosso irmão falou hoje sobre isso, né, irmãos? Aleluia. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, se você soubesse que ia morrer daqui a meia hora, o que você fazia? Eu pensei na hora, eu falei, não fazia nada. Aleluia. Eu não ia fazer nada, porque não tem que fazer nada mesmo. Eu não preciso fazer mais nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A minha consciência, ela precisa estar preparada. Nosso irmão perguntou hoje, uma boa pergunta, irmãos. Jesus pode vir daqui a meia hora, Jesus pode vir daqui a 5 minutos. A salvação nossa, de um momento para o outro, nós vamos ser tirados dessa terra. Então nós não podemos ter uma dúvida, Senhor, está faltando uma coisa. Não pode estar faltando nada, não, irmãos. Porque tudo Ele já fez para a nossa salvação. Ele já fez tudo, irmãos. A Bíblia diz que Ele já fez tudo. A salvação foi completa. Ele trouxe uma salvação completa para nós. Ele já trouxe essa salvação. Para quê? Para nós, através de crer, nós alcance ela. Através de crer, nós desfrute ela. Através de crer, nós viva ela. Através de crer, nós goze da alegria que ela traz para nós. Oh, irmãos, que coisa gloriosa, quando o homem alcança a salvação dessa maneira, ele vive alegre, irmãos. Ele vive todo momento da vida alegre. Ele não sente mais como se vai vir sobre ele uma sentença. Não precisa pensar assim, não. Você não precisa pensar que vai vir uma sentença sobre você, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós damos uma vida desse jeito, aleluia, nós podemos gozar da alegria da salvação, viver a alegria da salvação, pregar uma salvação desse jeito, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não como aquele jovem pensou, o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer? Aleluia, porque a tendência do homem é essa, irmãos. O que é que precisa fazer? Lá na tua igreja, às vezes ele convida uma pessoa para a igreja, ele vai dizer, mas lá eu vou ter de deixar de fazer isso, lá eu vou ter de deixar de fazer aquilo, e você acha que eu não vou não? Então é uma salvação meio complicada, irmãos, é uma salvação meio complicada. Vamos pregar uma salvação, irmãos, aleluia, através, inteiramente, irmãos, do sacrifício de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Se tiver alguém nessa noite que ainda não sente a alegria da salvação, talvez você perdeu por alguma coisa, você perdeu essa alegria da salvação. Pode isso acontecer, irmãos. Pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nós perder a alegria da salvação. Aceitamos Jesus, seguimos fielmente muito tempo, mas alguma coisa que aconteceu faz nós perder essa alegria, esse gozo na alma, essa alegria da salvação, essa certeza absoluta que vamos para o céu. Por isso não nos preocupamos se vamos morrer daqui a meia hora, daqui a 5 minutos, porque nós já desfrutamos a salvação, nós já gozamos a vida do céu, nós já gozamos essa comunhão perfeita com o nosso Deus, nós já desfrutamos essa paz maravilhosa com o nosso Deus. Nós não precisamos preocupar quando nós vamos partir para lá, quando nós vamos ir, não precisa preocupar com isso, porque já estamos debaixo de uma salvação maravilhosa, já estamos desfrutando aqui nessa terra, dessa salvação maravilhosa, que Ele nos deu gratuitamente por nós. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Se tem alguém que não tem ainda essa alegria da salvação, você nunca aceitou Jesus como Salvador, certamente você não tem a alegria dessa salvação, você não tem essa salvação, porque a Bíblia diz que todos foram condenados, através do pecado de Adão, entrou uma condenação sobre a humanidade, entrou uma perdição sobre a humanidade, entrou uma sentença sobre toda a humanidade. Ninguém escapa disso, irmãos. Nem o homem mais ruim que fosse, nem o homem mais bom que fosse, não escapa dessa condenação, não escapa dessa sentença. Essa sentença está sobre a humanidade. Porque nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos? Por que nós precisamos falar dessa palavra? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe as pessoas, irmãos, vivendo sem Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que essa pessoa está condenado, ele está debaixo de uma condenação. A maior condenação, a Bíblia diz que é essa, é não receber Jesus como Salvador, é não aceitar esse sacrifício. É o maior pecado que um homem pode cometer, é não aceitar esse sacrifício, é rejeitar esse sacrifício tão grande, esse sacrifício tão poderoso. Quando nós rejeitamos isso, nós se tornamos pior do que o maior pecador que existe na face da terra. Que Deus abençoe. Que você que está aqui nessa noite, eu não sei se aqui são todos salvos, que Deus ajude que todos sejam salvos, mas se tem alguém que ainda não é salvo,
Aleluia, você nunca aceitou Jesus como Salvador? Saiba, creia nessa palavra. Você está debaixo de uma condenação. Porque existe uma condenação para quem não tem Jesus. Jesus veio trazer salvação, mas que ele disse: aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. Quando eu não creio em Jesus, pode eu ser uma boa pessoa, pode fazer coisa muito certinho, não adianta nada, não vai valer nada para mim, porque eu estou debaixo da condenação, eu estou debaixo do pecado, eu estou debaixo do salário do pecado que vai me trazer a morte. Mas no momento que eu recebo Jesus como meu Salvador, eu escapo da morte, passei da morte para a vida. Aleluia, tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Será que tem alguém que ainda não aceitou Jesus ainda e quer ser salvo? Eu digo com plena certeza, segundo a palavra de Deus, é a palavra de Deus que diz isso. Você pode nunca ter gozado a alegria da salvação, você nunca pode ter sido certeza da sua salvação, mas se você fizer isso, você vai sair dessa porta para fora, e eu garanto para você, segundo a palavra do Senhor, se você receber Jesus de coração mesmo, você receber Jesus não apenas de boca para fora, mas você receber Jesus de coração, a sua alma será salva. Se você partir hoje para a eternidade, você vai morar no céu, você vai desfrutar das mansões celestiais. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador nesta noite? Aleluia. Tem alguém? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém? Será que tem alguém que não é crente ainda? Não sei se estão todos crentes, todos salvos já? Deus ajude que tenha. Deus ajude que todos sejam salvos. Porque, irmãos, isso é coisa maravilhosa. Mas se tem você ainda que está talvez em dúvida da sua salvação, você diz: mas eu estou cheio de falha. Quem que não é cheio de falha? Você diz: mas eu tenho erro, eu faço alguma coisa errada. Quem que não faz coisa errada? Todos nós faz coisa errada. Nós temos que viver lutando para nós não fazer coisa errada, mas mesmo assim, nós fazemos coisa errada. Fazemos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus investe em nós, Ele nos dá salvação antes de tudo, para nós começar a gozarmos, começar a receber esse salário da salvação, antes de ser melhor, antes de melhorar, nós já começamos a desfrutar, porque eu creio assim, eu fiz isso. Eu recebi Jesus como Salvador, daquele momento em diante eu já comecei a sentir algo diferente, eu já comecei a sentir uma alegria diferente, eu me preocupava muito com a morte, daquele dia em diante não me preocupei muito com a morte mais, irmãos, porque eu digo: se a morte chegar, eu já sei para onde eu vou, aleluia. Quando a morte me aproximar de mim, eu não tenho medo dela não, porque eu sei que eu já sei para onde eu vou, eu sei que eu vou passar de uma vida muito melhor do que essa. Aleluia, e essa tem que ser a nossa alegria, tem que ser a nossa certeza, tem que ser a nossa convicção. Que Deus abençoe. Se tem alguém que não tem essa alegria, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém? Se tiver, irmão, vem aqui, irmãos. Venha, nós vamos orar por você nessa noite. Venha. Se todos já são salvos, se todos têm essa alegria, que Deus te abençoe. Que você possa continuar nessa alegria. Mas eu digo para você, eu te aconselho nesta noite, desfrute dessa alegria. Goze dessa alegria, alegre-se com essa salvação. A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos perder essa alegria. O salmista gritou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas não acharás jamais. Todos. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar.